Quem aí nunca sonhou em visitar uma ilha paradisíaca? Aquele cenário de filme, areia branquinha, mar azul cristalino, coqueiros balançando ao vento e aquela brisa refrescante. Parece perfeito, né? Mas e se eu te dissesse que algumas dessas ilhas escondem segredos sombrios? Agora imagina, você está caminhando tranquilamente pela praia, sentindo a areia quente nos pés, quando percebe algo estranho. O silêncio é perturbador, os poucos sinais de civilização parecem abandonados, e então você sente que está sendo observado. Mas não é qualquer olhar, é um olhar predatório. No vídeo de hoje, você vai conhecer as ilhas mais perigosas do mundo, lugares que escondem histórias assustadoras e mistérios de arrepiar. Mas antes, já sabe, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixa aquele like para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. E para começar essa lista da melhor forma possível, vamos direto para a Ilha Sentinela do Norte, um dos lugares mais isolados e misteriosos do planeta. Localizada no Oceano Índico, essa ilha faz parte do arquipélago de Andaman e Nicobar, na Índia. Mas esquece aquela ideia de turismo paradisíaco porque ninguém, e eu digo ninguém, pode pisar lá sem correr um risco enorme. Isso porque a ilha é habitada pelos sentineleses, uma tribo extremamente hostil que rejeita qualquer contato com o mundo exterior. Eles vivem isolados há milhares de anos e atacam qualquer intruso sem hesitar. Já teve caso de pescadores que se aproximaram demais e foram mortos a flechadas. Até mesmo helicópteros do governo indiano, que tentaram sobrevoar a área, foram recebidos com lanças e pedras. Ou seja, se você está pensando em visitar um lugar exótico, risca essa ilha da sua lista, porque por lá, a recepção não é nada calorosa. Agora, se você acha que o perigo vem só de habitantes hostis, espera até conhecer a Ilha da Queimada Grande, aqui no Brasil. Esse pedacinho de terra, localizado a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, poderia até ser um paraíso tropical, mas na verdade é um verdadeiro pesadelo para qualquer visitante desavisado. E o motivo? Cobras. E não qualquer cobra. A ilha é infestada por uma das serpentes mais venenosas do mundo, a temida jararaca ilhoa. Dizem que existe uma média de 5 cobras por metro quadrado, ou seja, qualquer passo em falso pode ser o último. O veneno dessa serpente é tão potente que pode causar necrose instantânea, falência dos órgãos e até levar à morte em poucos minutos. O perigo é tão real que o governo brasileiro proibiu a visitação da ilha, permitindo a entrada apenas de pesquisadores autorizados. Então, se você não quer acabar cercado por centenas de cobras letais, melhor admirar essa ilha só de longe, bem de longe. Agora, saindo do Brasil e indo direto para um dos lugares mais tóxicos do planeta, temos a ilha de Miyakejima, no Japão. Mas não se engane pelo visual bonito. Essa ilha, localizada no arquipélago de Izu, parece um destino turístico comum, com montanhas, florestas e um mar de tirar o fôlego. Só que tem um pequeno detalhe: o ar por lá pode te matar. Isso porque Miyakejima abriga o Monte Oyama, um vulcão ativo que libera gases tóxicos constantemente. Desde a grande erupção de 2000, a ilha espelha uma quantidade absurda de enxofre no ar, tornando a vida dos moradores um verdadeiro desafio. O nível de gás é tão perigoso que todos os habitantes são obrigados a carregar máscaras de gás o tempo todo, caso haja um aumento repentino na concentração de enxofre. Agora imagina estar caminhando pela cidade e, do nada, os alarmes começam a soar avisando que a toxicidade do ar está subindo. É pegar a máscara ou sofrer sérias consequências. Se você tem vontade de visitar o Japão, talvez seja melhor escolher um destino um pouco mais seguro. Agora, se você acha que os perigos naturais são os únicos problemas em ilhas remotas, espera até conhecer a ilha Hamrey, em Myanmar. Esse lugar tem um dos relatos mais assustadores da história, envolvendo nada menos que crocodilos gigantes. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados japoneses tentaram atravessar os pântanos da ilha para escapar do exército britânico. Mas o que aconteceu ali foi um verdadeiro filme de terror. Centenas de soldados acabaram caindo em uma armadilha mortal, cercados por crocodilos de água salgada, os maiores e mais agressivos do mundo. Relatos dizem que a maioria deles não conseguiu sair viva, sendo devorada durante a noite por essas máquinas de matar. O episódio foi tão brutal que entrou para o Guinness Book como o maior desastre envolvendo crocodilos da história. Hoje,
A ilha continua cheia desses predadores gigantes, e se você pensa em visitá-la, é bom lembrar que, por lá, você pode acabar se tornando o jantar de alguém. Agora vamos para um lugar que parece saído diretamente de um filme de terror, a Ilha Poveglia, na Itália. Esse pequeno pedaço de terra, localizado na Lagoa de Veneza, tem uma história tão sombria que é considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. No passado, Poveglia foi usada como estação de quarentena para doentes durante a peste negra. Milhares de pessoas foram enviadas para lá sem nenhuma esperança de voltar, e seus corpos eram simplesmente queimados em enormes valas coletivas. Mas a história macabra não para por aí. No século XX, a ilha virou um hospital psiquiátrico, e as lendas dizem que um médico realizava experimentos cruéis em pacientes, submetendo-os a tratamentos horríveis, como lobotomias sem anestesia. O próprio médico acabou enlouquecendo. Segundo os relatos, se jogou da torre do hospital após dizer que era assombrado pelos espíritos das vítimas. Até hoje, Poveglia é proibida para visitantes, mas pescadores locais evitam até mesmo passar perto, dizendo que a ilha emite uma energia sinistra. E aí, teria coragem de pisar nesse lugar? Se você acha que já viu de tudo, espera até conhecer a ilha de Gruinard, na Escócia. Esse lugar pode parecer apenas um pedaço de terra desabitado no meio do mar, mas o que aconteceu ali é digno de um verdadeiro pesadelo biológico. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico escolheu essa ilha para realizar testes com armas biológicas, e o agente escolhido foi nada menos que o anthrax, uma bactéria extremamente letal. Os cientistas queriam saber se o anthrax poderia ser usado como arma contra inimigos, então infectaram o solo e testaram sua letalidade em ovelhas. O resultado? Um desastre total. O anthrax se espalhou de forma incontrolável, tornando a ilha completamente inabitável por décadas. Apenas em 1990, após várias tentativas de descontaminação com produtos químicos, o governo declarou a ilha segura. Mesmo assim, poucas pessoas têm coragem de pisar lá. Afinal, quem garante que o anthrax realmente desapareceu? Agora, se você acha que já viu ilhas perigosas por causa de animais, doenças ou experimentos bizarros, se prepara para conhecer a Ilha das Bonecas, no México. Esse lugar não é letal como os outros da lista, mas com certeza é um dos mais perturbadores que existem. Localizada em Xochimilco, próximo à cidade do México, essa ilha tem um visual simplesmente macabro. Centenas de bonecas velhas, sujas e quebradas penduradas em árvores, cercas e construções. E o pior, muitas delas parecem estar te observando. A história diz que um homem chamado Dom Julián Santana morava na ilha sozinho e começou a pendurar bonecas para afastar espíritos. Segundo ele, o espírito de uma menina afogada na região assombrava o local. Com o tempo, ele acumulou tantas bonecas que a ilha se transformou num cenário digno de filme de terror. O mais assustador: anos depois, Dom Julián foi encontrado morto no mesmo local onde dizia ter visto o espírito da menina pela primeira vez. Coincidência ou maldição? Seja o que for, a Ilha das Bonecas é um destino que só os mais corajosos têm coragem de visitar. Agora vamos para um dos lugares mais radioativos do planeta, a Ilha Bikini, localizada no Oceano Pacífico. Esse paraíso tropical, com suas praias de areia branca e águas cristalinas, esconde um passado assustador. Durante a Guerra Fria, entre as décadas de 1940 e 1950, os Estados Unidos usaram essa ilha como local de testes nucleares. Foram detonadas mais de 20 bombas atômicas na região, incluindo a temida Castle Bravo, que foi 1000 vezes mais poderosa que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. O resultado: a ilha se tornou um verdadeiro deserto radioativo, forçando todos os seus habitantes a abandoná-la. Até hoje, os níveis de radiação ainda são perigosos, tornando o consumo de alimentos e a permanência prolongada no local altamente arriscados. Mesmo assim, alguns aventureiros chegam a mergulhar por lá para explorar os destroços dos navios afundados pelos testes nucleares. Mas fica a pergunta: você teria coragem de visitar um lugar onde a radiação pode te afetar sem que você sequer perceba? E para fechar com chave de ouro, temos a ilha de North Brother, em Nova York, nos Estados Unidos. Esse lugar pode parecer tranquilo de longe, mas por trás da sua aparência, está um dos locais mais sinistros que já existiu. North Brother foi o lar de um hospital de quarentena na década de 1800,
destinado a tratar pessoas com doenças infecciosas como a tuberculose. No entanto, a história não termina aí. Nos anos seguintes, a ilha se transformou em um centro para doentes mentais e, por fim, foi abandonada completamente. O que realmente torna esse lugar arrepiante, no entanto, são as ruínas do hospital e as histórias de almas penadas que dizem assombrar a ilha. Além disso, ela é cercada por águas turbulentas, o que torna quase impossível de acessá-la sem grandes dificuldades. Mesmo com sua história trágica, a ilha permanece abandonada até hoje, e muitos acreditam que os espíritos dos antigos moradores ainda vagam por lá. Se você é fã de aventuras sobrenaturais, pode até se arriscar a visitar esse local. Mas não se esqueça, as lendas dizem que a ilha nunca te deixará ir embora sem antes cobrar um preço.